Bem-vindos, prezados colegas, à Faculdade de Direito Legale, aos nossos encontros mensais, que vamos continuar tratando de um assunto que já tratamos quando falamos de vozes que não devem calar, sobre a violência doméstica, a violência que se perpassa não só intrafamiliar, como dentro da própria instituição, que é uma violência institucional. Falamos já, né, nos nossos outros encontros, sobre as formas, as diversas formas de violência que a mulher é submetida. Falamos sobre as dificuldades que as mulheres encontram hoje em dia em relatar essa violência, ou até mesmo falamos da dificuldade da mulher identificar ser vítima desse tipo de violência, né? Ou que aquele ato que contra ela é praticado já nos diz que é uma espécie de violência. Quando a violência a que nos referimos aqui, sabemos como estudantes do direito ou não, que não é uma violência só física, só com lesões. Temos a maior ordem de violência de ordem psicológica, de ordem econômica, e aí socioafetiva, em que são praticados não só entre homem e mulher, mas também entre parentes, entre enteados, entre primos, entre namorado e namorada, né? E cada dia mais esse assunto vem à tona, ele se torna manchete para todos nós, porque cada vez nós vemos as pessoas perdendo o controle e aí praticando esses delitos, e isso chegando à mídia como uma forma de escandalizar, quando na verdade o que queremos com todas essas instruções é sim conscientizar para que isso não vire simplesmente um dado estatístico, mas que isso realmente tenha as consequências e que tenha aí essa ordem de prioridade, de pauta institucional, para que o governo possa também se preocupar e aí demandar o maior tempo quanto a este tipo de delito. Meu nome é Simone Savazoni, eu sou professora do Legale, de Direito Previdenciário, de Direito Penal, Processo Penal, e também tudo que houver crime a gente está falando, tá bom? Então, no último encontro, nós falamos sobre como preencher o boletim de ocorrência e como esse boletim de ocorrência, a ficha deve ser preenchida. E hoje nós vamos falar sobre o boletim de ocorrência e toda a parte procedimental da Lei Maria da Penha, todas as questões procedimentais. Então, eu trouxe para vocês também, dando continuidade aos nossos slides, que o registro da ocorrência, ela inicia por um procedimento criminal. E quem, remetendo um pouquinho de direito penal, quando eu falo em procedimento, que é diferente de processo, eu tenho um procedimento em que o contraditório e a ampla defesa não são plenamente garantidos, como é dentro do processo, quando temos um processo penal, um processo civil, um processo de trabalho, enfim, ou dentro do processo tributário, né, e previdenciário. Então, eu tenho um procedimento que é um boletim de ocorrência. Com a reforma da lei do pacote anticrime, que foi feito na época do ministro Moro, nós tivemos a instauração, né, de um juízo das garantias. Esse artigo ainda está suspenso, o artigo 3A do Código de Processo Penal, que traria um sistema plenamente acusatório, né? Mas ainda está suspenso e nós temos que analisar. Mas então eu falo que há um procedimento, e nesse procedimento eu tenho muitas dúvidas na mulher e a necessidade de estimular que ela vá, sim, registrar a ocorrência, né? Eu não preciso, eu como vizinho, como familiar, eu também não preciso de qualquer autorização da vítima para fazer uma comunicação e um registro de ocorrência. Então, se eu sou vizinho de uma pessoa que é vítima de violência, eu não preciso da autorização dela para ir à delegacia e comunicar o ocorrido. Então, eu tenho o dever de comunicar se eu souber de alguma violência, porque a autoridade policial instaurará uma portaria onde verificará se são verídicas as informações, fará as diligências necessárias, e aí nos encaminharemos para saber se é o caso da instauração de um boletim de ocorrência. Então, eu tenho que estimular a nossa função aqui, trazer essa ciência,
a vítima, o ideal para nós é que essa vítima fale de violências anteriores, né? Como é que começou esse processo de violência? Porque, na maioria das vezes, ela não vai na primeira vez registrar a ocorrência. Ela é vítima há muito tempo de violência e ela se depara ser vítima de violência e aí, nesse momento, ela vai buscar a ajuda da autoridade. Então, normalmente, esse histórico, esse passado, é bastante importante que a vítima relate, porque a gente tem que saber como é que começou essa violência, né? E de que ordem ela era inicialmente. Muitas vezes ela se inicia de ordem psicológica e depois é que ela vai alcançando outros graus até chegar ao que, como costumeiramente todo mundo chama de violência física, né? Que é o que a gente acha propriamente a violência. Então, isso é uma necessidade para que se possa pesquisar e fazer a colheita de provas. E aqui, eu volto mais uma vez ao que eu falei lá, talvez no nosso primeiro ou segundo encontro, quanto à revitimização, né? É nesse momento que a vítima e que a autoridade que colhe aquele depoimento, ela precisa ser sensível o suficiente para não colocar a vítima numa posição de que ela é realmente culpada por aquilo que está acontecendo. Ela é a responsável pelo que está acontecendo. Não, isso não deve acontecer. Então, às vezes, a mulher ela vai na delegacia e ela volta achando, poxa, deveria mesmo acontecer, porque eu que dei razão para isso. Ou o meu violentador, o meu agressor, ele falou que eu me comportei, que eu não poderia sair de casa, ou porque eu não poderia conversar com uma amiga. Quer dizer, ela coloca numa posição como se ela tivesse culpa da violência. Aí é isso que a gente tem que tomar cuidado, para a mulher não se culpar ou não achar que ela é culturalmente obrigada a suportar a violência. Eu repito, ela não é culturalmente obrigada a suportar a violência. É isso que a gente tem que trazer para as mulheres. E aí, a instauração, o inquérito policial, conforme prevê a Lei Maria da Penha, é de instauração obrigatória, então é um inquérito em que o delegado ele não pode, se ele vislumbrou que houve violência, que houve ou qualquer outro tipo de agressão, ele não pode deliberar quanto a instaurar ou não o inquérito. Há uma prioridade na tramitação dessas investigações e da ação policial. Veja, a pergunta, normalmente, da vítima é o seguinte: meu agressor vai ser comunicado? Ele vai ser ouvido? Vai. Ele vai ser ouvido. E é isso que as vítimas muitas vezes têm medo. É do agressor voltar a agredi-las. E aí é essa a nossa maior angústia para quem participa de projetos, como o projeto do Justiceiras, em que, eu repito, é um projeto gratuito, coordenado por mulheres, mas que é de extrema seriedade, e são mulheres que também foram vítimas, que são grupos de apoio, assistentes sociais, psicólogos, advogados, e todos que vão dar amparo para a mulher que é vítima e que muitas vezes nem consegue sair do lar, né? E essas instituições existem para que ajude essa comunicação. Veja, o agressor, sim, ele é ouvido, assim como qualquer outra testemunha, assim como são feitos, se for necessário, exame de corpo de delito. Eu peço para que as mulheres, se for o caso, peçam a medida protetiva, né? Para que o agressor, se elas tiverem medo, não volte a agredi-las, e que nós, mulheres, né, e que as vítimas de violência, elas mesmas respeitem a medida protetiva. Porque se foi imposta por um juiz, e hoje, nessa situação de pandemia que vivemos, os juízes, os delegados podem impor também medidas de proteção, para que nessa situação que vivemos, as próprias vítimas não sejam elas que excepcionem essas medidas protetivas. E eu explico, porque muitas vezes a gente consegue uma ordem para que o agressor não chegue perto de um raio de 2 quilômetros da vítima. E aí ela, às vezes, vai escutando, troca um WhatsApp, faz uma mensagem, pega o telefone, pega um áudio, ela vai deixando essa aproximação. Veja, esse ciclo de reaproximação do agressor, que pode, por sua vez, ser um perturbado mental. Então, a gente pede que as mulheres, uma vez que consigam a medida protetiva, para aquelas que têm medo da oitiva do agressor, para que elas
respeitem a medida colocada. São ouvidas também as testemunhas dos fatos, são feitos exames e perícias, caso seja necessário. E aqui eu vou pedir uma atenção especial para o seguinte fato. Bom, eu tenho uma vítima, eu conheço uma pessoa que vai lá, ela instaurou um boletim de ocorrência, porque ela foi vítima de agressão, e aí ligaram para ela para saber se ela quer dar continuidade ou não, né? Se ela quer prosseguir ou não. Existe uma divergência no STF quanto à obrigatoriedade de se ter uma nova representação da vítima, ou seja, se eu preciso chamar a vítima para perguntar para ela se ela tem certeza, e aí a gente chama isso de ação penal pública condicionada à representação, ou se é uma ação penal pública incondicionada, onde eu tenho a obrigatoriedade do órgão ministerial, leia-se órgão acusador, de oferecer a denúncia. Então, aqui eu trago para vocês, a título de conhecimento, e peço a leitura para aqueles que forem mais interessados, da DIN 4424, ambas perante o STF, e a ADC 19. Então, eu tenho na DIN o tribunal que vota contra o presidente, na época, então, relator Peluso, dizendo que o tribunal, por maioria e nos termos do voto do relator, julgou procedente a ação direta para, dando aquilo que a gente chama interpretação conforme aos artigos 12 e 16 da Lei Maria da Penha, assentar a natureza, e aqui eu grifo com os senhores, incondicionada da ação penal em caso de crime de lesão. Então, vejam, se o delegado vislumbrar que houve lesão, não há dúvidas de que essa ação penal será incondicionada e deverá prosseguir, independente de nova manifestação da vítima ou não. Então, a dúvida que vai pender e se não houve efetiva lesão? Então, por exemplo, eu sou vítima de violência doméstica, mas de violência psicológica. E aí que mora o perigo, porque eu vou ser chamada para ratificar o meu interesse na continuidade dessa ação penal. E isso eu tenho na ADC 19, o tribunal, por unanimidade nos termos do voto do relator, julgou procedente a ação declaratória para declarar a constitucionalidade dos artigos 1º, 33 e 41 da Lei Maria da Penha. Então, a dúvida é, em caso em que não há uma lesão efetiva, em que não se vislumbra ali, faticamente, né, esta lesão, e aí ela é condicionada à representação, e aí, normalmente, a autoridade ou um assistente social ou algum escrivão irá ligar para a vítima para saber se ela, depois de ouvida e depois de ouvido o agressor, ou de colhidas as provas, realizadas as diligências e as perícias, se ela tem interesse na continuidade. É aí que mora o perigo para mim, né? Na minha opinião, na opinião, lógico, de várias outras colegas. Por quê? Porque muitas vezes, nesse ciclo da violência, é que o agressor tenta novamente se reaproximar da vítima. E aí, quando essa vítima é procurada para saber se ela quer dar continuidade ou não, muitas vezes ela retroage, ela retrocede, ela se arrepende. Por quê? Porque ela volta a se envolver com o agressor, ela volta a ter piedade, ou ela volta a ter medo, né? Muito medo, a gente pensa que não, mas elas voltam a ter medo, e aí elas caem nessa teia viciosa, nesse ciclo de violência em que ela diz que, enfim, ela não quer dar continuidade, e aí esse processo, esse procedimento, chamado boletim de ocorrência, então é arquivado. Por quê? Porque a vítima não teve interesse na continuidade. Isso é bastante comum, eu peço que atentem-se quando forem colegas ou forem chamados, né, ou tiverem isso, para que isso não aconteça. Algumas observações aqui, finais, quanto ao procedimento, mas depois nós teremos mais aulas, porque adentraremos também no feminicídio, que é uma das formas de violência doméstica, né? Esses vão ser nossos próximos encontros, só para deixar aqui um gostinho de quero mais, podemos dizer, é que na Lei Maria da Penha não é admitida a conciliação civil, ou seja, isso não vai acabar em dinheiro, não é admitida a transação penal, ou seja, a aplicação da Lei 9.099 e aqueles benefícios da Lei 9.099,
e não é competência do juizado especial criminal ou do juizado especial, se for uma ação indenizatória, do juizado especial. Então, não cabe a aplicação da Lei 9.099. Agora, do procedimento da 9.099. A 9.099, ela traz um artigo, o artigo 76, que vai falar da suspensão condicional do processo. E aí há dúvidas se, não obstante, não admitido o procedimento da 9.099, que é o procedimento de pequenas causas, né, dos juizados, se caberia, então, pelo menos, a aplicação do Instituto da Suspensão Condicional do Processo. Há divergências, porque há uma vedação legal, todavia, nos parece que, em algum momento, a suspensão do condicional do processo pode parecer aí o procedimento mais eficaz e mais rápido, mais eficaz, mais efetivo, né? Então, há dúvidas quanto a isso. Então, cabe a aplicação do procedimento sumaríssimo da Lei Maria da Penha? Não cabe. Da 9.099 na Maria da Penha? Não cabe. Agora, o Instituto da Suspensão Condicional do Processo, que é um instituto que veio previsto na 9.094, por acaso, na 9.099, por uma coincidência, porque ele se aplica a vários outros delitos e não só aos delitos apenados com a pena máxima de até 2 anos. Há uma divergência, isso é um caso que deve ser analisado, né? Pende ainda no STJ de discussão bastante vezes, a depender do pensamento ou da linha seguida pelo relator do caso. Então, eu agradeço, só para dar um gostinho de quero mais, no nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre as dificuldades probatórias na Lei Maria da Penha, né, sobre a palavra da vítima, sobre a existência do exame de corpo de delito, sobre a efetiva lesão ou não, tá bom? Eu agradeço vocês, que tenhamos iniciado esse novo ciclo de 2021 com muita paz, com muita resiliência, com muita esperança, e que essa esperança e que esses sonhos se tornem realidade para todos. Eu agradeço pelo nosso encontro e nos vemos no próximo mês.